Fala aí, meus amigos, vamos trazer nessa matéria um pouco da história da Rota dos Solimões. Tudo que postamos nesse vídeo tem muitas pesquisas e informações verídicas, não temos a intenção de pôr nenhuma facção em cima e outra embaixo, somos totalmente sem bandeira de facção. Bom, para começarmos falando sobre a Rota dos Solimões, temos que começar falando de duas peças que foram fundamentais na história. Franquezinho do 40 e Zé Roberto da Compensa. Como sabemos, antes no estado do Amazonas não existiam facções, só grupos que dominavam certos bairros e favelas. Com isso, a venda de drogas era feita geralmente por um grande traficante de cada parte. Temos alguns exemplos do Bebeto da Praça 14, que comandava a Praça 14, e também do Franquezinho do 40, que era o frente do Igarapé do 40. Tinha um problema entre esse modo de traficar. Por que esses traficantes não iriam pegar as drogas na fonte? Eles esperavam matutos dos cartéis peruano, colombiano e boliviano, que chegavam em Manaus e negociavam as drogas com traficantes do estado, e outros atravessadores que passavam certas drogas para outros estados do norte, como Pará e Amapá, que eram atravessadas por meio de rios, em embarcações de portes médios. Diferente de Zé Roberto, que era frente na Compensa, que já tinha uma certa ligação com os cartéis fornecedores na Colômbia. Zé Roberto sempre teve uma visão de ir buscar as drogas dele principalmente na Colômbia e Bolívia, com o abastecimento de maconha e cocaína. Zé Roberto tinha uma ligação muito grande com o também narcotraficante Dote de Belém, que tinha uma influência muito grande em Belém e em Fortaleza. A parceria dos dois faria que eles virassem sócios e parceiros na distribuição de drogas em Manaus, Fortaleza e Belém do Pará. Franquezinho do 40 também já estava de olho na Rota dos Solimões, e sabia que iria ter um grande trabalho para tirar Zé Roberto da jogada. Então Franzinho decidiu se filiar ao PCC. Depois que Franquezinho se filiou ao PCC, conversou com a cúpula paulista sobre a Rota dos Solimões, que seria uma grande conquista para eles. A cúpula paulista na época não deu tanta importância pela logística do local, alegando que gastaria muito mais para transportar a droga até o sudeste, e que continuariam com a antiga rota, que era usado para contrabando do Paraguai para o Brasil, e envio de drogas à rota de Pedro Juan Cabaleiro. E depois passando pela famosa Rota Caipira, mais cidades do interior de Minas e São Paulo. Mas lá o PCC e o CV tinham que comprar as drogas dos reis da fronteira. Com a FDN crescendo cada vez mais nos estados e o Franquezinho sendo preso, a soberania da família do Norte na Rota dos Solimões foi crescendo, mesmo Zé Roberto também sendo preso em 2009, e Mano G já estando preso, João Branco soube manter a FDN em pé e levantar ela. Na época João Branco ficou algum tempo na fronteira, ele ficava às vezes na Colômbia com os cartéis de lá, depois ficava no Peru e Bolívia, mas sempre mandando drogas para Manaus, e exportando para outros estados. Ali se formava um grande império da FDN, sendo já a terceira maior facção do Brasil, com o domínio total da Rota dos Solimões. Os laços com o Comando Vermelho estavam cada vez maior, mas a guerra com o PCC também estava cada vez mais perto. O que se fala é que na época, a FDN só não acabava de vez com o PCC no estado, porque o CV ainda era aliado, e tentava apaziguar a situação. Mesmo assim, em 2013, a FDN deu um jeito de matar Franquezinho, sendo notícia no Brasil inteiro. Pela forma que Franquezinho foi eliminado. Imagens dos restos mortais feitas por uma câmera e afirmou que era o marido. As confirmações foram dadas pelas famílias e pela identificação das digitais. Franquezinho do 40 é um dos maiores traficantes de drogas do estado e uma das peças-chave do caso Wallace. Preso desde 2009 no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Frank teve progressão de pena para o regime semiaberto no dia 17 de maio e voltou para Manaus. Na última sexta-feira, desapareceu do complexo penitenciário Anísio Jobim. Depois da morte do Franquezinho do 40, a FDN pensou que o PCC ia quebrar no estado, mas estavam enganados, porque o PCC já queria dominar o estado,
e o motivo era um motivo muito óbvio, é porque mesmo depois de terem eliminado Jorge Rafana, fronteira com o Paraguai, a polícia intensificou as operações contra o PCC, na rota de Pedro Juan Cabaleiro, e no Porto de Santos, muitos apreensão de drogas, que tinha destino para a Europa, África e Ásia. A polícia estava dando um golpe duro contra o PCC. Foi aí que eles começaram a investir na Rota dos Solimões. Agora sabe por que a Rota dos Solimões? Porque no Norte e Nordeste tem muitos portos, que já eram dominados pelo PCC. Como é Fortaleza, Recife e outros, e também já tinham influência no porto de Vila do Conde no Pará. Então a exportação para a Europa ficaria mais fácil, porque além de a logística ser melhor, pela distância, a fiscalização ainda era branda, então o PCC começou a usar bastante a Rota dos Solimões, causando a ira da FDN. No dia 1º de janeiro de 2017, o Amazonas teve um dos episódios mais marcantes da história, o massacre de mais de 55 presos no Anísio Jobim. Compadre. Ali a FDN mostrava a força dela para o PCC. Tendo repercussão mundial, a mídia divulgou 55 mortes, mas há quem fale que morreram mais de 100 do PCC, decapitados, queimados e esquartejados. Com isso a Rota dos Solimões tinha de novo um dono, tendo soberania por algum tempo, logo depois de um rompimento em 2019 entre CV e FDN, muitos não aceitaram uma nova facção, e rasgaram a camisa e viraram CV. Quem era a FDN, virou FDN pura, e a guerra começou. Com o PCC praticamente fora da jogada. CV e FDN disputavam a rota com muito banho de sangue, mortes para ambos os lados, tendo no final o CV como vencedor e detentor da Rota dos Solimões. Mas isso não duraria muito tempo, porque a extinta FDN viraria CDN, e logo depois nasceu outra facção. A RDA Revolucionários do Amazonas, que faria aliança com o CDN e seria abastecida pelo PCC, aí se formou uma união para acabar com o CV do Estado. Mas depois da morte do L7, muitos CDN viraram RDA. E o Rada ganhava cada vez mais espaço, e se juntavam a piratas do Rio Solimões, com o intuito de acabar com a hegemonia do CV na rota. Tudo estava dando certo, até uma mega operação da polícia desarticular a Rada em agosto de 2022. Tirando muitas lideranças de rota. Mas mesmo assim, Anjinho número 1 do PCC do Amazonas, ainda usa muito essa rota para trazer drogas dos países vizinhos fornecedores. E o CV tem a maior parte de domínio, mas como falei, a rota é muito grande, não existe quem domina a rota, existe quem domina as cidades próximas, por exemplo, Tabatinga, Coari e outras. Mas o CV está com vantagem, por ter muitas lideranças que eram da época da FDN, e conhecerem bem a rota, e as cidades próximas, e de também terem eliminado quase todos os piratas que roubavam as drogas. E não existe só a Rota dos Solimões, tem também a Rota do Acre, que o CV já dominou quase por completo. É aí, meus amigos, comentem o que acharam do vídeo. Essas informações foi de muita pesquisa e de conversas com pessoas que vivem o cotidiano próximo à rota, moradores de cidades que ficam no meio dessa guerra, que vivem isso no dia a dia. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueçam de curtir e de se inscrever no nosso canal. E deixem pautas para novos vídeos nos comentários. Tamo junto!